Meus irmãos, bom dia. Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Divinópolis, a nossa EBD online. Nós estudamos na aula passada sobre a doutrina da igreja e afirmamos que a igreja é composta por pessoas biblicamente batizadas. Por isso, hoje, nós precisamos estudar sobre o batismo bíblico. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Nós abordaremos sobre o batismo, primeiro apontando razões para realizá-lo, por que nós devemos ser batizados. Eu quero também apresentar a você alguns exemplos bíblicos de batismo no Novo Testamento. Nós vamos também abordar sobre a forma e o significado do batismo. Veremos que não é possível separar a forma do significado. E eu quero, ao final desse estudo, que você esteja preparado para responder a seguinte pergunta: eu tenho condições de ser batizado? Eu posso ser batizado? Quem pode ser batizado? Quais são os critérios que uma igreja deve levar em conta no momento de aprovar ou aceitar uma pessoa como membro através do batismo? Continue conosco nesta aula, eu tenho certeza que assim como eu fui abençoado, você também será abençoado com o estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo do batismo propriamente dito, nós precisamos compreender a origem do batismo. O batismo não tem origem na igreja cristã. Muito antes do surgimento da igreja cristã, já existia em várias culturas antigas a prática do batismo, de banhos rituais. E no povo de Israel é muito importante verificarmos a origem desse tipo de prática. Nós encontramos no Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Levítico, a recomendação da purificação através da água, através de banhos. E vemos que essa prática foi muito importante na formação do povo de Israel. Nós lembramos que, uma vez que o povo foi liberto da escravidão no Egito e passou durante 40 anos em peregrinação no deserto, Deus quis que esse povo fosse distinto de todos os outros. Ele preparou o povo de Israel para herdar a terra que havia prometido a Abraão. Então, a prática da purificação fez parte da história do povo e era extremamente necessário como testemunho diante de outras nações. Acontece que, ao longo da história de Israel, a purificação foi relativizada e muitas vezes abandonada. Muitos grupos próximos do tempo de Jesus recuperaram então essa ênfase na purificação. Nós podemos citar, por exemplo, os essênios, um grupo radical que entendia que não era suficiente o legalismo e o cerimonialismo, ou seja, não bastava seguir a lei estritamente e também participar de sacrifícios e cerimônias no templo para se purificar o suficiente para preparar a vinda do Messias. Eles foram para o deserto e recuperaram práticas de purificação antigas, remontando ao Levítico. Alguns estudiosos dizem que João Batista teve uma relação com esse grupo, os essênios. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para um fato. Muito antes de João Batista iniciar a sua pregação, que foi a preparação para a vida de Jesus, houve então uma prática de purificação através do batismo. A ideia de que o batismo, por si só, o banho ritual, tinha a propriedade de purificar os pecados. João Batista, então, vai romper com isso ou superar essa prática, apresentando o batismo definitivo, que era, na verdade, o batismo da consciência, porque João batizava mediante arrependimento. Para a pessoa ser batizada, era necessário confessar os seus pecados. O que João estava propondo, então, era um batismo definitivo, ou seja, agora, como nunca, você precisa tomar uma decisão pessoal e se preparar para entrar no reino do Messias. João anunciava então que o rei Messias havia chegado e o seu reino seria instaurado. O que fazer então para entrar nesse reino? Você precisava tomar uma decisão pessoal, era isso que João dizia. O batismo de João então
tinha uma natureza simbólica, porque a pessoa primeiro precisava decidir, ou seja, precisava passar por um batismo da sua consciência, um arrependimento, uma mudança de mente, para então ser apto para o batismo. João superou a crença dos essênios e, na história antiga de Israel, de que o simples ato de ser batizado ou de se banhar várias vezes poderia lavar os pecados. Eu quero convidar você então para avaliarmos biblicamente esta verdade. Vamos então verificar biblicamente as bases desta verdade de que o batismo é um símbolo da purificação, que o batismo por si mesmo não salva, mas ele simboliza que a pessoa já foi batizada em sua consciência, ou seja, ela já tomou o banho definitivo, ou ela já decidiu mudar de vida e então se comprometer radicalmente com o Messias. Este é o significado do batismo de João. Nós precisamos voltar ao Levítico, e eu tenho aqui a minha Bíblia aberta em Levítico 14, a partir do versículo 8, lendo apenas o 8 e o 9, diz assim: aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora de sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o seu pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. Então, nesse momento onde o povo estava sendo formado, Deus instituiu esta prática para que o povo tomasse consciência de que era distinto, de que era exclusivo e que deveria agir fielmente a Deus para então servir de testemunho diante das nações. Essa prática, como eu disse, foi relativizada. E quando nós chegamos aqui em Mateus capítulo 3, nós vemos João Batista pregando como último profeta a mensagem final para a chegada do reino de Deus. Versículo 1 diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Nós vemos também no versículo 5 e 6, o texto dizer o seguinte: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E eu destaco mais uma vez isso, e creio que nunca serei exagerado nessa ênfase. Quando a pessoa era batizada por João, ela já havia então dado esse testemunho público de sua fé no Messias e de que a sua consciência já estava mudada, e ela já assumia esse compromisso de servir então ao reino do Messias. É isso que nós vemos na palavra de Deus, porque João, no capítulo 1, versículo 29, registra que nessa pregação de João Batista, ele apontava para Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que está em João, capítulo 1, versículo 29. Então, João Batista está pregando uma mensagem de purificação dos pecados. O que é que purifica os pecados? A água do Jordão? O banho? A cerimônia? Não. Jesus, como o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, é quem purifica dos pecados. É necessário, então, crer que ele é o Messias enviado por Deus para receber a purificação. O batismo, então, é um testemunho desta mudança de mente, dessa decisão pessoal. Nós vemos isso na palavra de Deus também quando encontramos o autor aos Hebreus, no capítulo 10, falar que Jesus realmente é a oferta definitiva para a purificação dos pecados. Veja em Hebreus 10, versículo 11, o seguinte: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover os pecados. O versículo 14 diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Enquanto os sacerdotes repetiam sacrifícios que eram incapazes de purificar, nenhum ritual tem essa capacidade, o Senhor Jesus ofereceu uma vez por todas uma oferta única, definitiva. O versículo 18 diz: ora, onde há remissão destes,
já não há oferta pelo pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi oferecido uma única vez. Esse sacrifício perfeito é que purifica dos pecados. E como é que nós recebemos essa purificação? É através do batismo? Não. É através da fé. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9. Filipenses 3, 8 e 9. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. A questão aqui é a purificação dos pecados. Como é que ela acontece? Na prática pastoral, eu tenho visto e tenho testemunhado disso. As pessoas crendo que através do batismo elas serão purificadas de seus pecados. Eu até brinco para descontrair e para tentar ensinar de uma forma mais didática isso às pessoas. Eu digo assim, olha, imaginem se a água do batistério lavasse dos pecados. Todos aqueles batizados pelo pastor deixariam seus pecados ali na água, coitado do pastor, seria contaminado com os pecados de todos. E eu faço isso para quebrar um pouco o gelo e dizer às pessoas, não é através da lavagem da água, fisicamente. É da lavagem espiritual da consciência, pela fé, quando nós cremos que o sacrifício de Jesus é perfeito e ele foi aceito por Deus. Mas isso não é brincadeira. Isso é algo muito sério e eu tenho visto ao longo do ministério pessoas que estão enganadas por líderes que não têm compromisso com a palavra de Deus, por igrejas que não investem no estudo da palavra de Deus e não praticam, por isso, o batismo bíblico. A cultura religiosa do Brasil é marcada por aquilo que os teólogos chamam de regeneração batismal. A crença de que aquela criança, por exemplo, que é levada pelos pais para ser batizada, está sendo regenerada, está recebendo o perdão dos seus pecados. Ou a pessoa, já na fase adulta, recebe então a bênção de Deus, uma unção especial. O batismo para ela tem um poder mágico de purificá-la, de torná-la apta a ter um relacionamento com Deus. Isso é muito sério e eu quero alertar você para, de uma vez por todas, aprender à luz da palavra de Deus que o batismo não salva. João Batista já superou isso. Nós não precisamos recuar ao tempo da formação do povo de Israel. Foi necessário lá no deserto, no Levítico. Mas João Batista disse, agora o banho é definitivo. A lavagem agora é final, é da consciência, é do arrependimento, metanoia, mudança de mente. Se você não tomar uma decisão pessoal, crendo que Jesus é o único que pode perdoar os seus pecados, você continuará perdido e debaixo da ira de Deus. É esse batismo que salva, o batismo da consciência. A salvação em Cristo Jesus se dá através da fé e não através de um ritual. Mas se o batismo não salva, tanto faz ser batizado? Nós podemos desprezar essa prática? Veremos no próximo bloco que o batismo tem razões bíblicas para ser praticado e nós devemos então obedecer a esta ordenança do nosso Senhor. Agora eu quero destacar pelo menos 3 razões pelas quais devemos praticar o batismo. E a primeira delas é que o batismo é uma ordenança, um mandamento do Senhor Jesus. Não é o único mandamento, mas é um mandamento específico que deve ser obedecido de maneira simbólica e representa a obediência a todos os mandamentos, ou o compromisso de obedecer todos os outros mandamentos. O Senhor Jesus ordenou que os discípulos fossem batizados. Também devemos entender que esta ordem de Jesus está associada à formação da igreja. Por que batizar os novos discípulos? Porque com o ato do batismo, a pessoa é inserida na igreja local. Vimos isso na aula sobre a igreja. E a igreja local, ela é identificada através da sua membresia. Para se tornar membro da igreja, a pessoa deve ser batizada. O batismo, então,
deve ser praticado porque, através dele, a pessoa é inserida no corpo local. E uma outra razão, eu creio que é muito importante você levar em conta, que o batismo é um testemunho público da fé pessoal e do compromisso com Cristo. O batismo ele não deve ser secreto, como os essênios faziam lá no deserto. O batismo deve ser público. Você deve convidar sua família, os seus amigos, colegas de trabalho, e com aquele gesto você estará compartilhando então da sua fé. É uma pregação, uma mensagem dramatizada. Através daquela cerimônia, daquele gesto, você está divulgando a mensagem do Evangelho. Você está dizendo para todas as pessoas que estiverem ao seu alcance, ou que estiverem ao seu alcance, que você agora é uma nova criatura e que você está comprometido em seguir a Cristo e obedecê-lo. Eu quero abordar ainda um pouco, antes de passarmos para os textos bíblicos, que ordenança é diferente de sacramento. O sacramento, que é muito praticado no Brasil por católicos e também por protestantes, é a crença de que aquele ato transmite graça de Deus. Sacramento é um meio de graça. Ora, nós cremos que recebemos a graça de Deus através da fé somente. E que o batismo, ele tem uma natureza simbólica. É uma ordenança que deve ser praticada para identificar a igreja em sua formação e servir de testemunho. Mas a sua natureza é simbólica. O batismo não está transferindo graça, não está concedendo um poder mágico à pessoa. A pessoa não é mais santa depois de batizada. Muitas pessoas me abordam nesse sentido quando estamos numa classe como a classe Nova Vida, dizendo, olha, depois do meu batismo eu serei uma nova criatura, depois do meu batismo eu serei uma pessoa melhor. Não, o batismo em si não vai dar a você poder algum que não tenha sido recebido antes pela fé exclusivamente em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos então aos textos? Vamos verificar na palavra de Deus como essa doutrina é apresentada. Eu quero começar então lembrando de Marcos capítulo 16, no versículo 15, o próprio Senhor Jesus dando a ordem, para que os discípulos se espalhassem pelo mundo levando a semente do Evangelho. Ele diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O versículo 16 diz assim, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Veja bem esse versículo 16 porque é suficiente para você entender. Observe a ordem, crer e ser batizado. Aquele que crê e é salvo pela fé, a fé é a postura pela qual a pessoa recebe a graça, a salvação, deve ser batizado, deve obedecer a Cristo. Mas o versículo conclui dizendo o seguinte, quem não crê está condenado. Ele não está dizendo quem não é batizado está condenado, está dizendo quem não crê. Então, observe a ordem, fé e batismo, mas observe que o batismo não salva. O que leva a pessoa à condenação, à perdição, é não crer, ou seja, não confiar, não receber a graça que vem exclusivamente de Jesus. Vamos adiante então, lembrar também dessa mesma comissão, ou deste mandato de Jesus aos discípulos em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Diz assim, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vejam, Jesus está dando a ordem para que se façam discípulos. Os discípulos enviados a pregar o Evangelho em todo o mundo, a todas as pessoas, deveriam então, uma vez que as pessoas crescem, batizar essas pessoas para que elas fossem inseridas no corpo local que é a igreja. Veja, onde está a igreja? Como a igreja se torna visível? Isso é muito importante. A igreja é composta por pessoas que foram regeneradas pelo poder do Espírito Santo, receberam essa nova vida pela fé, mas elas fazem parte de um corpo local e este corpo local é identificado pelo ato do batismo. A pessoa se torna membro através do batismo. Recebemos até pessoas que não são batizadas na igreja local. Isso acontece em nossa igreja. Mas elas foram batizadas numa outra igreja local
E se a igreja reconhece o seu batismo, ela pode ser então transferida e assim se tornar membro. Mas de uma forma natural, a igreja cresce através de novos batismos. E é isso que nós devemos buscar, e agradecemos a Deus porque a nossa igreja demonstra ter saúde, porque ela cresce muito mais através de batismos. Então, o batismo é uma ordem de Cristo, por isso deve ser praticado. Mas também o batismo representa a inserção da pessoa no corpo de Cristo. Eu quero agora chamar a sua atenção para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando nós vemos que a igreja de Jerusalém, a primeira igreja que foi formada depois do Pentecostes, depois da ascensão de Cristo, nós vemos a igreja sendo formada através do batismo. Versículo 38 do capítulo 2 diz: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, ou seja, sejam batizados na consciência, o banho definitivo, o batismo final, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O versículo 41 diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A igreja é formada pelo batismo, por pessoas biblicamente batizadas. E a igreja, então, pode dar o testemunho de que só Jesus Cristo salva. Esse testemunho é a fé em Cristo. Em Romanos, capítulo 10, versículo 3, o apóstolo Paulo diz que é salvo aquele que invoca o nome do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando é batizado, você está dizendo: eu invoquei o nome do Senhor, eu clamei pela salvação, eu busquei salvação naquele que pode me dar a salvação, que é Cristo Jesus. Então eu estou dando esse testemunho. Por isso devemos batizar, por isso devemos ser batizados, para darmos testemunho da nossa salvação. Agora, esse testemunho não é apenas verbal, não é apenas um discurso, é o testemunho de mudança de vida. Veja que João Batista já nos ensina na sua prática sobre isso, como está registrado nos evangelhos. Nós vemos em Lucas, no capítulo 3, que João Batista, quando as pessoas iam ser batizadas, ele orientava que elas demonstrassem uma mudança de vida. Não era só declarar verbalmente, era assumir um compromisso de mudança de vida. Vejam Lucas capítulo 3, versículo 10, o seguinte: então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deveis ou não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Vejam que o batismo serve como testemunho de vida, testemunho de mudança, testemunho do compromisso de uma nova vida com Cristo. Por isso nós devemos batizar. Agora, através de alguns exemplos bíblicos de batismo no Novo Testamento, você poderá aprender alguns princípios muito importantes que a palavra de Deus nos ensina para que o nosso batismo tenha a segurança de ser realmente um batismo bíblico. Esses exemplos são o exemplo do batismo de Jesus e do batismo do eunuco, da rainha Candace, o eunuco etíope. Então eu quero trazer agora alguns textos que apresentam o batismo de Jesus e esse outro batismo, para que você então possa verificar esses princípios que identificam o verdadeiro batismo segundo a palavra de Deus. Acompanhe comigo primeiro o batismo de Jesus. Ele está registrado em Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 13. É curioso que Jesus se aproxima de João Batista e, como nós já identificamos, o evangelista João aponta para Jesus dizendo que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Então João tem consciência de que ele é o Salvador. Jesus então é que tiraria o pecado de todo mundo. E quando Jesus se aproxima para ser batizado, João quer recusar e dizer: olha, eu não sou digno de batizá-lo, eu que deveria ser batizado por você. Jesus diz: deixa por enquanto, versículo 15, porque assim convém cumprir
toda a justiça. Então ele o admitiu. Jesus então está se colocando diante de João, reconhecendo-o como profeta, reconhecendo que sua mensagem é a mensagem de abertura, de inauguração do reino de Deus, autenticando o seu ministério e se colocando na posição de servo para servir de exemplo para os seus discípulos, para todos nós. Então, João tem consciência que Jesus não está sendo batizado para receber a purificação dos pecados. Jesus também tem essa consciência. Por que então Jesus foi batizado? Assim, a Bíblia está nos ensinando que o batismo de Jesus teve uma natureza simbólica. Foi apenas representativo para comunicar uma mensagem. Vamos ver a sequência do texto. Batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O batismo tem natureza simbólica, porque Jesus não tinha pecado, ele não entrou nas águas do Jordão para receber o batismo de João Batista para purificação de seus pecados. Aprendemos então que, biblicamente, a partir do batismo de Jesus, o batismo não purifica dos pecados. Veja comigo, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ele que nunca pecou, foi batizado para dar testemunho, para servir de exemplo, para dizer a todos naquele momento e a todos nós ao longo de toda a história: esta mensagem deste profeta é a mensagem necessária para que a pessoa se convença do seu pecado e seja batizada em sua consciência, mude de mente e assim esteja apto para entrar no reino de Deus. O batismo nas águas serve então como testemunho desta mudança. Vemos também um outro exemplo de batismo no Novo Testamento. É o batismo do eunuco etíope. O versículo 26 do capítulo 8 de Atos começa dizendo que um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, uma espécie de primeiro-ministro, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Esse homem muito importante era um prosélito, um judeu convertido. Não era judeu de nascimento, mas era convertido ao judaísmo. Ele estava lendo o profeta Isaías, mas precisava que alguém lhe explicasse o que significava. É o que diz o versículo 34 e diante. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro? Então Filipe, versículo 35, explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Filipe então explica para aquele homem que Jesus é que purifica. Jesus é quem tira o pecado de todo mundo. Eles seguiram no caminho e eis que chegou um lugar onde havia água, diz o versículo 36. Ele então pergunta: o que me impede de ser batizado? O que nos mostra que Filipe também já havia ensinado sobre o batismo bíblico para aquele homem. Chegado então diante da água, aqui eu recorro ao Dr. Luiz Saião, que afirma que, como o caminho era o caminho do mar, ele provavelmente tenha sido batizado no mar Mediterrâneo, porque ali tinha abundante água. Versículo 37, então, Filipe responde dizendo assim: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O texto prossegue dizendo: então mandou parar o carro e ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Que alegria, né? Traz o batismo, seguiu cheio de júbilo. Eu espero que você também tenha essa alegria de ser batizado, se ainda não foi. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para um outro princípio do batismo bíblico. O batismo segue a fé. Filipe disse ao eunuco:
É lícito, é permitido, se você crê de todo o seu coração. Então, o critério bíblico para o batismo é a fé, a profissão pública de fé, a declaração da fé pessoal. Quem pode ser batizado? Aquele que tem consciência do seu próprio pecado e que é capaz, então, de dar esse testemunho. É por isso que nós falamos em batismo de adultos. Não adultos no sentido da idade apenas, mas adulto no sentido da consciência e da condição mínima para que a pessoa possa dar esse testemunho de que ela crê em Jesus como único e suficiente Salvador. Vimos então nesses dois exemplos de batismo que Jesus foi batizado e o batismo não serviu para purificar os seus pecados. Ele nunca cometeu pecado. O batismo então tem natureza simbólica. E no caso do eunuco, nós vimos que se trata de um adulto, uma pessoa madura o suficiente para assumir esse compromisso, e que essa pessoa então, antes de ser batizada, declarou a sua fé. O critério bíblico para o batismo é o critério da fé pessoal e pública no Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos prosseguir agora tratando sobre a relação entre a forma e o significado do batismo. Muitos irmãos em Cristo sinceramente defendem que a forma não é o importante. O que importa é o significado. Relativizam a forma porque dizem que o que importa é conhecer o significado bíblico do batismo. Eu quero aqui levantar um contraponto e dizer que a forma é sim importante porque existe uma forma que traduz e comunica melhor o significado do batismo. E esta forma é a imersão, o mergulho. Primeiro porque a palavra batismo não foi traduzida para o português. Batismo no grego foi transliterada para baptismo e depois passou a se usar batismo. Mas qual o significado dessa palavra no original para que possamos fazer uma tradução? O significado original dessa palavra é um mergulho, uma imersão. Então nós precisamos levar em conta que essa forma de batizar, através do mergulho, da imersão, biblicamente comunica melhor, ou é a única forma de comunicar, através da dramatização do batismo, desta cerimônia, o significado. Quero convidar você então para vermos biblicamente alguns textos que mostram qual é o significado do batismo e como ele era praticado. Eu quero começar então voltando para o batismo de João Batista e identificarmos aqui em João, Evangelho, capítulo 3, versículos 22 e 23, como ele era praticado. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado. Batizava no lugar que tinha muitas águas. Vamos lembrar do batismo de Jesus, que eu citei como exemplo? Jesus entrou na água. O batismo do eunuco etíope, ambos entraram na água, e eu falei inclusive da possibilidade desse batismo ter sido realizado no mar Mediterrâneo. Entraram, saíram da água, são expressões que os textos usam. Então, o batismo praticado por Jesus, por João Batista, pelo eunuco, foi o batismo por imersão. Eu tenho suficiente prova bíblica para crer nisso e não tenho nenhum problema de consciência. Agora, muito mais importante é saber que este batismo por imersão, ele comunica o significado do batismo. Veja o que está em Romanos capítulo 6, quando nós lemos os versículos 4 e 5. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. O mergulho, a imersão significa o sepultamento. E a emersão significa a ressurreição com Cristo, a nova vida com Cristo. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, diz o versículo 5, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, a forma bíblica para o batismo é a imersão, porque esta forma foi a praticada por Jesus, pelos discípulos,
e é a forma que comunica esse significado maravilhoso do batismo, que é o sepultamento, a morte, a ressurreição com Cristo. Então devemos batizar, sim, por imersão. E vamos concluir a aula de hoje respondendo a uma pergunta: quem pode ser batizado? Meu objetivo é que você faça essa reflexão pessoal. Eu tenho condições mínimas, biblicamente, para ser batizado? No nosso curso presencial, quando chegamos nesta lição, eu sempre oriento os alunos da classe a que reflitam e cheguem a uma decisão se, a partir do que já ouviram e que estudaram, podem então assumir esse compromisso e serem batizados. Não é definitivo, a pessoa tem a liberdade de ficar um pouco mais na classe ou quanto tempo quiser, mas é importante que neste ponto do nosso curso você já tenha condição de responder a essa pergunta. E eu quero responder da seguinte forma: primeiro, dizendo que o batismo bíblico é o batismo de crentes. Só aqueles que são crentes, que são salvos pela fé, que creem em Jesus como seu Salvador, devem ser batizados. A igreja deve receber essa confissão pública, essa declaração pessoal de fé, e então receber através do batismo, que será o símbolo da fé pessoal. Então o batismo bíblico é um batismo de crentes. Você crê? Então você pode ser batizado. Mas você precisa estar disposto a dar um testemunho público. Então o batismo tem como requisito também o compromisso da pessoa de testemunhar essa mudança de vida a partir da sua fé pessoal. E por isso a igreja local também deve aceitar esse testemunho. Um outro critério é que a igreja avalie se o estilo de vida da pessoa condiz com aquilo que ela recebeu no ensino, se o seu compromisso de vida já é resultado de uma mudança interior que aconteceu a partir do momento que ela creu em Cristo. Existe esse elemento também social. A pessoa então já está dando frutos dignos de arrependimento, como João Batista dizia, que deveriam ser produzidos, e só são produzidos quando, na verdade, a semente do Evangelho já começou a germinar e a gerar mudança de vida. Sobre o batismo de adultos, eu quero de novo enfatizar que nós não estamos tratando necessariamente de uma idade a partir da qual a pessoa se torna apta. Eu, por exemplo, fui batizado com 11 anos de idade, mas desde os 7 eu já havia crido em Jesus como meu único e suficiente Salvador e já tinha consciência do meu pecado. É por isso, inclusive, que nós devemos evangelizar crianças, porque as crianças, a partir de determinada idade, que nós chamamos de idade da razão, elas têm consciência do pecado. O que nós não podemos aceitar biblicamente é o batismo de recém-nascidos e a crença de que há uma regeneração através desse ritual. Mas se você já tem idade suficiente para crer em Cristo, ter consciência do seu pecado e testemunhar que já houve uma mudança em seu interior, eu creio que assim você estará apto para ser batizado, segundo o que a palavra de Deus ensina. Eu agradeço a você por ter acompanhado esse curso até aqui. Nós vamos dar sequência depois, falando ainda em mais 3 aulas sobre a ceia do Senhor, sobre dízimo e sobre testemunho pessoal. E eu quero contar com a sua participação até o fim. Agradeço até aqui pela sua colaboração também, através dos comentários e do compartilhamento desse vídeo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, porque assim você nos ajudará a ter acesso a melhores recursos para a divulgação dessa mensagem que nós fazemos gratuitamente. Que Deus abençoe a sua vida.